Fala galera, aqui é o Lucas do canal Por Trás da Bola. Estamos aqui hoje com um convidado especial. Aqui no canal a gente já trouxe técnicos, dirigentes, jogadores. E hoje o nosso convidado é um personagem muito importante dentro do campo de jogo, que é o árbitro de futebol. O nosso convidado é o Marcelo Aparecido de Souza, árbitro da Federação Paraibana de Futebol. Muito obrigado pela participação, Marcelo. Obrigado pelo convite, Lucas. Muito feliz pelo convite. A gente queria começar a entrevista sabendo sobre o início da sua carreira. Saber como é que foi, o que te motivou a escolher a carreira de árbitro. E como é que foi, assim, se passa por algum tipo de prova, alguma coisa, como é que funciona? O meu início de carreira foi meio que por acaso, tá? Como todo brasileiro, a grande maioria a gente gosta de futebol. Eu frequentava os estádios de futebol e lá a gente via alguns árbitros de muita qualidade e outros de não tanta qualidade. E aí você, como é que deve ser isso aí, né, cara? Não é tão difícil. E aí você via alguns erros, alguns acertos, e aí eu procurei me informar, descobri que era na Federação Paulista de Futebol que se fazia o curso, né? Aí fui até a federação, inclusive era o último dia de inscrição da federação, eu fiz a minha inscrição aos 45 minutos do segundo tempo, passei por uma prova teórica de conhecimentos gerais, era no Pacaembu esse teste aí com mais de 400 pessoas, onde só 40 foram escolhidos, né, foram aprovados, e eu estava dentro desses 40 árbitros aí, fiz o curso em 99 para 2000, e me tornei árbitro de futebol. Passei por testes físicos, teóricos durante o curso, mas era uma coisa também muito nova para mim também. Eu só fui saber mesmo que era ser árbitro de futebol quando eu peguei no apito pela primeira vez. Então, assim, se uma pessoa quiser se tornar árbitro de futebol, tem que ir até a federação e fazer esse processo de inscrição? Sim, a federação ela abre todo ano turmas, né, para se formar árbitro de futebol, né? Porque ela entende que da quantidade ela tira a qualidade, né? E muitos param pelo caminho, muitos desistem, muitos têm dificuldades, não conseguem passar pelo teste. Então todo ano ela abre um número X de inscrição e ela tenta absorver o maior número possível de candidatos para poder serem árbitros de futebol. É a renovação. E assim, durante o processo, antes de você chegar a apitar um jogo de futebol profissional, você passa pelas categorias de base, certo? Hoje passa até por categorias sub-11, sub-13. Eu já comecei um pouquinho mais avançado, no sub-15, sub-17, que não existia ainda essa categoria, que é sub-11, sub-13. Hoje o árbitro ele começa pela categoria sub-11, sub-13 e vai subindo, assim como os jogadores também. No meu caso, eu comecei nas categorias de base, sub-15 e sub-17. Certo. E assim, no futebol a gente vê que muitos jogadores às vezes começam na várzea, né, no futebol de várzea, no terrão, nas comunidades. E a gente queria saber sobre o árbitro. Se o árbitro passa por esse processo, a gente sabe que obviamente um jogo de várzea tem que ter, né? O jogador tem que ter o árbitro. E se o árbitro traz para o futebol profissional, quais são os aprendizados, né? E se você já apitou algum jogo de várzea, e se caso você tenha apitado, o que você trouxe para o futebol profissional do jogo de várzea? Eu fiz o caminho inverso, tá? Eu comecei primeiro pela federação e depois eu fiz alguns jogos pela várzea. Ainda faço, quando eu sou convidado a fazer alguns jogos do campeonatos amadores, né? A grande maioria dos árbitros, ele vem da várzea para o profissional. Aí ele começa ali, às vezes por indicação de um pai, de um tio, de um amigo, ele vai fazer o curso depois dele ser árbitro amador. Ele vai primeiro para o árbitro amador, aprender ali como mesário, como assistente, na garra, na força, na fé, e aí depois ele se torna árbitro federado, aí ele vai fazer o curso da federação. E os jogos do amador são importantes, sim, porque ele dá um ritmo ao árbitro. O árbitro é como um jogador de futebol, ele precisa de ritmo, ele precisa estar jogando, ele precisa estar apitando. E se ele está fazendo jogos amadores, ele está afiado. Ele apita, opa, isso aqui deu certo, dá para eu usar no profissional. Opa,
isso daqui já não deu tão certo, a reação não foi muito boa. Então ele leva aquele aprendizado do amador para o profissional e isso ajuda ele. Então aqueles erros que ele comete no amador, ele já não comete no profissional, porque ele aprende no amador que deixa ele afiado para o profissional. É um treinamento, é como se fosse um treinamento. Ele vai apitar no meio de semana ou no final de semana, e aí ele está escalado na outra rodada, ele já vai no ritmo do jogo já. Isso é muito importante para o árbitro. Sim, com certeza. Eu queria saber um pouquinho sobre como é que é a rotina, né, o dia a dia de um árbitro e também assim, o árbitro concentra antes de um jogo, como é que funciona essa... O árbitro, ele tem uma etapa, quando ele chega num alto nível, ele tem que viajar para fazer o jogo, então praticamente ele fica concentrado, porque ele viaja um dia antes, se hospeda e se prepara para o jogo no dia seguinte. Então praticamente ele faz uma concentração particular, ele e a sua equipe de arbitragem, no caso os 2 assistentes e muitas vezes o 4º árbitro. Então ali eles discutem sobre o jogo, o que pode ser a característica de cada time, mas quando o árbitro inicia, como que era? Vamos fazer um jogo lá em Mirassol, sub-15 e sub-17. Nós viajamos um dia à noite para chegar às 8 horas da manhã na cidade para fazer o primeiro jogo às 8h45. A noite toda viajando, 5, 6 horas na estrada para chegar lá e fazer o jogo. Isso também acontecia no sub-20, acontecia nos jogos profissionais e acontece também hoje nos jogos profissionais que não é de alto nível. O Campeonato Brasileiro é diferente, como eu disse, o árbitro tem que viajar, aí ele tem que se hospedar, mas um campeonato estadual, por exemplo, o árbitro ele se reúne com a equipe dele em frente à federação, pega um carro que a federação disponibiliza com o motorista e ele viaja. Vai até a cidade onde tem o jogo, chega com 2 horas a 3 horas antes do jogo, no vestiário, conversa com a equipe, faz um plano de trabalho e vai para o jogo. Termina o jogo, o árbitro vai lá, fica mais 1 hora cuidando da súmula. Hoje a súmula é eletrônica, isso facilita, mas antes era feito manualmente ou datilografava a súmula. Se você cometesse algum erro, você tinha que ir lá e apagar. Hoje, eletronicamente, você vem, dá um DEL e você corrige. E você terminou o jogo 1h30, 2 horas depois, você pega esse carro novamente da federação e vem embora para sua cidade. Chegando na sua cidade, cada um vai fazer o que tem que fazer. Alguns trabalham, outros dão aula, outros vão fazer um curso. Então, cada um vai fazer uma coisa. Mas no alto nível, Campeonato Brasileiro, Libertadores, eliminatória, o árbitro ele viaja um dia ou 2, até 2 dias antes, se hospeda em um hotel onde as equipes não ficam e lá ele fica num sistema de concentração. Mas na grande maioria dos jogos, 90% dos jogos, estadual, jogos de Copa do Brasil, que é no seu próprio estado, é viagem no dia e volta no mesmo dia. E você comentou sobre plano de jogo. E como é que seria assim, um plano de jogo? Vocês discutem como é que vai ser, por exemplo, a forma de disciplina do jogo? Como é que... Eu digo, Lucas, que o bom árbitro ele tem que ser camaleão. Não dá mais para ele começar o jogo de um jeito e terminar do mesmo jeito. Conforme está o jogo, ele tem que se adaptar ao jogo também. Às vezes o jogo requer que as equipes querem jogar, ele tem que deixar jogar. Às vezes o jogo está de muito contato, ele tem que segurar o jogo. Então isso vai depender de como as equipes vão também estar dentro do campo de jogo. O árbitro ele tem que ser um camaleão, ele tem que se adaptar. Tem hora que o jogo está muito quente, é melhor parar. Tem hora que tem que deixar o jogo correr. Agora, o plano de trabalho ele é feito em cima das características da equipe. Você pega uma equipe que é muito veloz, então você, gente, quando esse cara pegar na bola, eu já vou me antecipar. Eu já vou buscar, porque ele vai jogar lá na ponta esquerda, no cara que está fazendo o facão. Então eu já vou me aproximar daquela jogada. Isso a gente discute no hotel. Qual a característica? Esse time já joga mais recuado, então você vai ficar aqui já mais aqui parado. Quando esse time recuperar a bola, que ele sai no contra-ataque rápido, você já dispara. Então são características que a gente... Aí tem um jogador que marca mais, tem um jogador que já se joga mais. São coisas que você leva como referência. Não é que você está premeditado, mas você tem que se precaver com as atitudes de alguns jogadores. Então, jogador que marca demais, que faz muita falta. Às vezes o jogador não é violento, mas ele faz muita falta de uma maneira tática da equipe dele de parar o jogo.
E com isso a equipe dele se recompor. Em algum momento você tem que aplicar o cartão amarelo. Exatamente, porque ele está infringindo persistentemente, é um antijogo. Ele não é um cara que vem com força, que vem na maldade, mas é um cara que faz falta simples e amarra o jogo. Ele amarra o jogo, aí a equipe dele se repõe, se recompõe, fica tranquila. Ele é o cara que é o carregador de piano, então você já tem que ficar mais esperto com esse cara, se aproximar. Então tudo isso é característica da equipe que você tem que estudar. Você tem que estudar e quando você estiver no campo de jogo, aí o que acontece? Quando você já tem uma certa experiência, tudinho, você começa a já ver que isso está acontecendo no campo de jogo. Aí é um plano de jogo que você faz com seus assistentes. Certo. E agora sim, a gente vê muitas vezes um jogador, um técnico dando entrevista e tem coisas que marcam na carreira do jogador, do técnico, às vezes um título, às vezes uma final que o jogador marca um gol. No caso do árbitro, ele não tem como você ganhar um título, né? Somente tem para cada um jogo individual que tenha sido muito importante ou que pelo tamanho do jogo tenha sido um jogo muito difícil. Você considera, assim, da sua carreira, algum jogo que tenha sido muito importante ou muito difícil? Se quiser citar um de cada, não sei. É difícil você enumerar um jogo só, né? Claro que tem uns jogos que vai marcar mais. Todos os jogos são importantes. Agora, é claro, não vou ser hipócrita de dizer, não tem um jogo mais importante. Tem. Eu fiz alguns jogos que marcaram. Por exemplo, assim, eu cheguei na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o ápice da minha carreira, né? E eu fiz jogos, por exemplo, onde tinha de um lado o goleiro Marcos e do outro o Rogério Ceni como capitães. Entendeu? E eu apitar um clássico desse dentro do Morumbi foi muito marcante para mim. Foi meu primeiro clássico, onde tinha de um lado o Marcos e do outro lado o Rogério Ceni, que são ídolos das suas equipes. Eu fiz jogos também que impulsionaram minha carreira. Antes desse primeiro clássico, eu fiz um jogo da Copa do Brasil, que era jogo entre Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão, com mais de 60 mil pessoas, onde eu fui muito bem no jogo e me deu continuidade na minha carreira para atingir jogos maiores. Eu fiz a final da Copa do Brasil também, que por coincidência foi Flamengo e Cruzeiro, com mais de 70 mil pessoas no Maracanã. Esse jogo é o que vai marcar na minha vida. Mas antes desse jogo, eu fiz a semifinal dessa mesma Copa do Brasil com Grêmio e Cruzeiro, onde ao final do jogo os dois dirigentes entraram no vestiário e falaram assim, tem como mandar a mesma equipe apitar o nosso jogo da volta? Os dois dirigentes. E isso é uma coisa que deixa a gente feliz. Aquilo eu sei também que aquilo me condicionou a fazer o jogo da final, porque tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio, eu estava apto para fazer os jogos deles, porque eles queriam que eu fizesse inclusive o jogo da volta. E o dirigente da CBF que estava na Câmara falou, politicamente correto também, né, com bom senso, falou, olha, a gente fica feliz, isso quer dizer que foi bem no jogo, mas a gente tem outros árbitros habilitados também para fazer o jogo e tal, mas a gente fica feliz com esse feedback. Mas foi uma coisa assim que me marcou. Eu estar no vestiário, entrar dois dirigentes e cumprimentar a equipe de arbitragem e dizer para o nosso dirigente se nós não podíamos fazer o jogo da volta. E também tem um jogo, né? Não vamos falar só de alegria, né? Tem um jogo também da grande final do Campeonato Paulista, que foi Palmeiras e Corinthians, né? Que esse jogo vai ser marcado daqui a 20, 30, 40 anos. Vai ficar marcado, porque teve um lance lá, um lance polêmico, uma marcação de um pênalti, que onde eu vejo o jogador tocar o adversário e não vejo tocar a bola pelo meu posicionamento. E meu colega, que era no caso, era o quarto árbitro, ele estava na linha lateral e ele me informou que havia tocado a bola. Quando a gente começa a apitar, uma das referências que a gente tem é a bola. Quando o jogador toca a bola, ela muda de direção. E o cara tocou a bola, nesse caso o jogador tocou a bola muito de leve, com a ponta do pé, e ela não mudou de direção. Isso que me acabou levando ao erro. Mas graças ao meu quarto árbitro e meu amigo, e que muito corajoso por sinal, ele entrou e me informou que o jogador, antes de tocar no adversário, havia tocado a bola. Eu voltei atrás da minha marcação e fiz o que era correto, só que acontece assim, né? Vai ficar marcado, porque quem perdeu vai reclamar e o outro que ganhou está feliz. Se eu tivesse marcado o pênalti, mantido o pênalti, quem receberia o pênalti ficaria feliz e o outro lado ficaria... Esse jogo vai ficar marcado
infelizmente ou felizmente, por essa decisão, tá? Agora eu sempre vejo a coisa do lado bom também, né? Eu apitei quase 100 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, mais de 200 jogos do Campeonato Paulista, e é como um amigo meu, árbitro famoso, falou, ó, o árbitro, se ele não fizer nada na carreira dele, ninguém vai lembrar dele. Agora, esse lance vão me lembrar pro resto da minha vida. Com 20, daqui a 20, 30, 40, 50 anos vão lembrar. E o que é mais importante é que vão lembrar, mas eu acertei. E a minha consciência está tranquila. Isso me deixa muito tranquilo e feliz. Com certeza. E para finalizar a entrevista, eu queria saber um pouquinho sobre como é que vai ser o seu 2020, como é que os campeonatos você vai estar apitando, paraibano, como é que vai? Então, Lucas, em 2020 eu estou encerrando a minha carreira de árbitro, né? Eu vou, não é pendurar a chuteira, mas pendurar o apito, né? Vou estar deixando os gramados em 2020. Eu ainda vou participar do Campeonato Paraibano, vou estar ajudando o pessoal lá da Paraíba que está fazendo uma reestruturação muito grande no seu quadro de arbitragem lá. E eles contam comigo, me pediram mais uma vez, ó, eu já fui o ano passado lá em 2019, contribuí com a minha experiência e agora em 2020 eu vou estar lá novamente contribuindo, né? No Campeonato Brasileiro, o caminho deve ser o caminho do VAR, né? Porque até mesmo, como já foi dito anteriormente pelo pessoal da CBF, eles querem aproveitar a minha experiência, né? Porque a gente já não se assusta com alguns lances, né? Algum árbitro às vezes se assusta, vê algum lance se assusta. Como a gente já tem experiência, eles querem aproveitar dessa experiência também para não ter tanto novidade. E eu já participei do ano 2019 também no VAR, né? Já tenho o curso do VAR, já sou homologado pela FIFA no VAR e pela International Board. Então vamos aproveitar essa minha experiência no VAR. Vamos ver se a gente consegue ainda continuar ajudando de alguma forma a arbitragem e o futebol brasileiro. Certo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com você e também até esclarecer, né, para as pessoas um pouco do lado do árbitro, né? Que às vezes muita gente não quer ouvir, né? Então eu queria agradecer a oportunidade. Lucas, eu que agradeço, cara, você está abrindo espaço para arbitragem no seu canal, tá? Que como você mesmo já disse, trouxe técnicos, jogadores, dirigentes, né? E agora está abrindo esse espaço para o árbitro. Isso é muito importante também, como eu disse anteriormente, né? Com esse meio de comunicação hoje globalizado, as pessoas estão vendo quem é os árbitros. E são os seres humanos, cara. Você está mostrando o lado humano da arbitragem, que o árbitro também é um ser humano, assim como o jogador que erra e acerta, o árbitro também erra e acerta, mas todos têm um objetivo, tanto o dirigente, quanto o jogador, quanto o árbitro, fazer o que é correto, fazer o melhor, porque quem sofre mais é o árbitro, quem sofre mais é o jogador. Quando o jogador vai bem, ele fica feliz, quando ele não vai bem, ele sofre, a família sofre, e o árbitro é a mesma coisa também. Quando o árbitro vai bem, o árbitro fica feliz com a sua, né, com a repercussão positiva daquilo que ele fez. Quando o árbitro não vai bem, ele sofre também. E quem segura a onda muitas vezes é a família, que é quem está do lado dele. Assim como o jogador e o dirigente também. Então é muito importante esse espaço que você está dando para a arbitragem. Eu agradeço de coração, viu, Lucas? Obrigado. E eu de sempre, né? Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E até a próxima. Tamo junto.